Aqui eu tenho uma situação, a gente usa essa fórmula de distância entre dois pontos. Por exemplo, eu posso dar 3 pontos, coordenadas de 3 pontos, e pedir para vocês calcularem o perímetro desse triângulo. Com 3 pontos forma um triângulo, né? E perímetro. Só que eu não dei a figura, não dei imagem, não pedi para traçar gráfico, eu pedi apenas para calcular usando as coordenadas. Se um triângulo tem 3 pontos e tem 3 lados, então o que eu vou fazer? Para calcular o perímetro, eu preciso saber quanto mede cada lado, somar todos os 3. Então, nós vamos calcular o tamanho desses lados, as distâncias desses lados. Primeiro calculando a distância do ponto A até o ponto B, esses dois primeiros valores são as distâncias das duas abscissas, dos dois pontos, 2 menos, menos 4. Olha os sinais, hein? Olha o parênteses, já que tem 2, né? 2 menos. Esse é porque eu estou diminuindo e o outro sinal é porque eu estou diminuindo um número negativo. Então, isso vai virar mais depois, né? E aqui o 2 menos menos 6 é porque eu estou diminuindo as duas ordenadas dos dois pontos, A e B. 2 menos menos 6. Tanto vai virar mais aqui como aqui, né? 2 mais 4 vai dar 6, 2 mais 6 vai dar 8. Esse restante de cálculo todo mundo sabe fazer. Raiz quadrada de 100 que dá 10. Então, a distância do ponto A ao B dá 10. Calculei a medida do primeiro lado. Vamos para o segundo lado, que vai ser o lado que vai de B até C. Então, vamos lá. Distância de B até C. Novamente, fórmula, mesmo caminho, só que agora eu vou diminuir aqui, ó, as duas abscissas desses pontos de B e de C. Menos 4, menos 4. Agora as ordenadas, menos 6, menos 12. Cuidado que quando a gente vai diminuir um número negativo, vai virar mais, né? Menos, dá mais. Diminuir um número negativo, vai dar mais. Esse aqui, menos 4 com menos 4 dá menos 8. Aqui eu tenho que organizar esses sinais primeiro, menos com menos que dá mais, para depois fazer menos 6 mais 12 vai dar 6, que 6 ao quadrado vai dar 36. Coincidentemente, o segundo lado, que é a distância de B até C, também deu 10. Nós temos dois lados iguais. Será que o terceiro lado também é igual ou não? Bom, calculando o terceiro lado, que terceiro lado é esse? Se eu já fiz a distância de A até B e já fiz a distância de B até C, agora eu vou fazer a distância de A até C. Bom, distância de A até C, primeiro eu vou diminuir as duas abscissas do ponto A e do ponto C, por isso que ficou 2 menos 4. Depois vou diminuir as ordenadas, ó, 2 menos menos 12, tá aqui. Fizemos um joguinho de sinal aqui que deu mais, né? E ficou menos 2 ao quadrado, que deu 4. 2 com 12 dá 14. Pode fazer isso direto se quiser, como eu fiz aqui, ó. 14 ao quadrado, 196. Agora deu raiz de 200. 200 não é raiz exata, a gente fatora para simplificar. A fatoração de 200 deu 2 ao quadrado, 2 e 5 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 5 ao quadrado a gente cancelou e tirou da raiz, então o resultado deu 10 raiz de 2. Não deu a mesma coisa. Não é um triângulo equilátero de 3 lados iguais, mas é um triângulo isósceles, tem 2 lados iguais. Finalizando a questão, calculando o perímetro. O que é o perímetro de um triângulo? A soma dos 3 lados. Então, o primeiro lado foi a distância de A até B, que deu 10, que a gente calculou aqui. O segundo lado foi a distância de B até C, que também deu 10, que a gente calculou aqui, ó. E o terceiro lado foi a distância de A até C, que deu 10 raiz de 2, que nós calculamos aqui. Na hora de somar isso aqui, eu só posso somar 10 com 10, né, que dá 20. Eu não posso somar um número que não tem raiz com o que tem. Então, o perímetro desse triângulo vai dar 20 mais 10 raiz de 2. O cálculo termina aqui, eu não posso continuar. Posso trabalhar ainda com esses 3 pontos de uma outra fórmula. Por exemplo, eu posso pedir para mostrar que esse triângulo é isósceles e retângulo. Como se mostra que um triângulo, que a gente só deu os pontos, né, as coordenadas dos vértices, é isósceles e retângulo? Primeiro, mostrando que ele é isósceles. Calculando os 3 lados, como a gente acabou de fazer. A partir do momento que eu calculo e encontro 2 lados com a mesma medida, que são 10 e 10, eu provei que eu tenho um triângulo isósceles. Então, como que eu comprovo que ele é isósceles? Calculo os 3 lados e mostro que 2 são iguais. Como que eu mostro que ele é um triângulo retângulo? Pego as 3 medidas e coloco no teorema de Pitágoras, porque Pitágoras só se calcula com triângulo retângulo. Se ele for triângulo retângulo, eu vou conseguir mostrar que isso é verdadeiro no teorema de Pitágoras, né?
Obviamente que se eu tenho 3 medidas, 10, 10 e 10 raiz de 2, que foram as medidas que a gente encontrou, a hipotenusa só pode ser a maior, porque ela é o maior lado. Então, coloquei o 10 raiz de 2 no lugar da hipotenusa e os dois lados menores no lugar dos catetos, né? Aqui 10 ao quadrado dá 100, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 10 ao quadrado 100, 100. 100 vezes 2 dá 200 e 100 mais 100 também dá 200. É verdadeiro que esse triângulo é retângulo. É verdadeiro que isso atende ao teorema de Pitágoras, né? Quando eu peguei as medidas dele e substituí em Pitágoras, eu mostrei que ele é um triângulo retângulo. Mostrando graficamente, aqui está o nosso triângulo, né? Está viradinho para o lado, mas nós conseguimos ver que ele é um triângulo retângulo. Dá para visualizar o ângulo reto aqui. Vejo que ele tem dois catetos, ó, 10 e 10 são os dois catetos dele. São dois lados com a mesma medida, um triângulo isósceles, né? E um triângulo retângulo.